Bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada, você que acompanha o nosso canal Cidadão Jurídico. Como prometido, vamos trazer a nossa aula de Poder Constituinte, a segunda parte, a parte 2, que trata sobre positivação na Constituição. Como, na prática, o Poder Constituinte se manifesta, né? Positivação na Constituição e temos alguns mecanismos que podem se manifestar o poder constituinte por meio da outorga, como nas constituições de 1824, 1937, 1967 e 1969. Veja que esses períodos eram os períodos que não tínhamos democracia. 37 o Estado Novo, 67 e 69 nós temos a ditadura militar e 1824 a Constituição do Império, né? Sobre o governo de Dom Pedro I. A outorga, como a gente pode perceber, até por ser característica do poder constituinte, nos países onde não há democracia, como foi o Brasil durante algum tempo, é que é feita pela uma imposição por parte do governante. O governo impõe uma constituição ao seu povo. O outro modo de mecanismos é a promulgação. A Constituição de 1891, 1934, 1946 e 1988, a nossa atual Constituição, foi por meio de promulgação. E o que é uma promulgação? É o último ato de uma Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, uma Assembleia Nacional ela delibera sobre matérias constitucionais e o seu último ato será a promulgação da Constituição. 1891, início da República Velha, né? 1934 foi a primeira Constituição de Getúlio Vargas, né? Após a Revolução Constitucional. 1946 foi a saída de Getúlio Vargas do poder e a instituição de uma nova ordem jurídica. E em 1988 a nossa Constituição Cidadã, que no ano de 2003 completou 25 anos. E nós temos o referendo, né? É a manifestação direta do titular do poder, do povo, né? O povo, como a gente viu na aula passada, é quem detém o poder constituinte, né? Ele é justo quando há liberdade do povo decidir. Ou seja, o referendo ele é justo quando o povo é livre para negar a Constituição ou aprovar a Constituição. Ele é injusto quando há um plebiscito constituinte, os plebiscitos chamados napoleônicos, que se caracteriza pela ausência de liberdade e a natureza latente do poder constituinte. O poder constituinte ele está latente, ele não se manifesta na sua totalidade. Ele fica esperando uma melhor oportunidade para agir. O povo não detém a titularidade de fato do poder constituinte. Os critérios para aferição de legitimidade podem ser pela origem, né? Sempre com o conjunto dos seguintes critérios. Sempre deve estar presente os 4 critérios, né? Ele é legítimo quando está presente o respeito ao procedimento, que é o critério formal, né? A própria Assembleia vai estipular. A gente falou na aula passada que não há limites para a Assembleia Nacional Constituinte, mas a própria Assembleia ela pode instituir sim limites e deve respeitá-los, pois está dentro da sua competência. A participação ou influxo popular deve sempre ter a participação do povo, como foi aqui na Constituição de 1988, quando várias comissões foram formadas e a população, por meio de audiências públicas, teve a oportunidade de dar o seu pitaco, né, sobre a Constituição. Por isso nós temos tantos artigos versando sobre tantas coisas de formas e visões diferentes.
O consenso, né, a opinião preponderante da sociedade, visando sempre respeitar as minorias. Veja bem que a democracia ela não é unicamente, exclusivamente, o respeito à vontade da maioria, né? A democracia ela se funda também respeito, no respeito às minorias. É bom lembrar que em matéria de direito constitucional, a nossa Corte Constitucional, que no caso do Brasil é o Supremo Tribunal Federal, ela tem importante papel contramajoritário, né? As decisões tomadas pelo Legislativo, ela é a decisão da maioria do povo, pois é eleito pelo povo, né? Quem tem a maioria de votos se elege. E o STF, como é formado por juízes nomeados pelo presidente da República, né? E detém notável saber jurídico, tem esse papel de proteger as minorias, garantir os direitos fundamentais de todas as classes, etnias, povos que vivam, né, aqui no Brasil. E por fim, a atuação dos exercentes no interesse do povo. Quem são os exercentes? São aqueles autores escolhidos pelo povo para atuar na Assembleia Nacional Constituinte. No caso, o, o deputado constituinte, ele é um exercente do povo. Ele exerce o poder constituinte em nome do povo que o elegeu. Pela origem e pelo resultado, nós temos outro critério trazido pelo professor José Afonso da Silva, né, que traz a seguinte situação. A Constituição é legítima é a que se funda na vontade soberana do povo. Está grifada essa expressão, veja bem, na vontade soberana do povo. Sem vontade soberana do povo, não há poder constituinte legítimo, já que não será democrática se não for a expressão da vontade popular. Mas deseja-se que seja democrática não apenas pela sua origem ou pelo resultado de formação, mas também quanto ao seu conteúdo e quanto à adoção de instrumentos de permanente participação do povo no processo do poder, como a iniciativa popular, o referendo popular, o voto popular e a revocação ou revogação de mandato popular. Os fenômenos de direito constitucional intertemporal. Com a Constituição anterior, né, a relação da nova Constituição com a Constituição anterior é uma desconstitucionalização, é a regra. A antiga Constituição é integralmente revogada. Agora, pode haver o que nós chamamos de prorrogação constitucional, a recepção material de constituições anteriores que deve ser previsto, não pode ser implícito, tem que estar expresso, né? No Brasil, nós temos o artigo 27, 29, parágrafo 3º, artigo 34 e 70, todos dos atos das disposições constitucionais transitórias são exemplos de prorrogação constitucional. É bom aquele candidato que se prepara para a prova de concurso público saber dessa prorrogação constitucional, analisando esses artigos que estão citados no slide. E com a legislação anterior, nós temos aquelas clássicas, né? A recepção, a não recepção, a repristinação. Né? A recepção, ela recebe como as normas legais existentes, né? Materialmente compatíveis com a nova Constituição, automática e implícita. A recepção ela é automática e implícita, ou seja, quando uma norma anterior é compatível materialmente, eu reforço, materialmente, com a nova Constituição, ela irá ser recebida. Né? A formalidade da norma ela não implica em não recepção, porque, por exemplo, a Constituição diz que a lei que regulará o tributo, né, será uma lei complementar.
E hoje o nosso Código Tributário Nacional ainda em vigor é a Lei Ordinária de 1966, de número 5172, né? Que é o nosso Código Tributário Nacional, que trata de matéria tributária e foi recepcionada pela Constituição por ser compatível materialmente como lei complementar. Ah, não, recepção é a revogação, né? Como eu já disse, a compatibilidade formal não impede a recepção e ela também é automática e implícita. É uma revogação por materialidade, né? Por materialidade. Desculpe. E nós temos a repristinação também, né? Que é a restauração de uma norma revogada por outra Constituição. Ela deve ser expressa, né? No direito brasileiro não se admite a repristinação tácita. O que é uma repristinação? Nós temos uma norma que estava em vigor, que advém uma nova Constituição. Essa norma, a norma A, é incompatível materialmente com a nova Constituição. Essa norma, então, é revogada. Nasce uma nova Constituição e essa norma que foi revogada por uma norma constitucional anterior não vem automaticamente a sua ela não vigora automaticamente. A Constituição ela deve trazer a repristinação da norma expressamente. Ou seja, uma norma que foi revogada por uma Constituição anterior, ela só pode voltar ao cenário jurídico quando a Constituição expressamente disser que aquela norma não está mais revogada, ok? Pessoal, é isso. Na próxima aula nós vamos trazer as questões sobre essa matéria, certo? Bons estudos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, até a próxima. Obrigado pela atenção. Inscrevam-se no canal, participem, comentem.